Concordância com expressões mais de, menos de, quando essas expressões estiverem fazendo parte do sujeito da oração. Pessoal, então, na verdade, com quem que o verbo vai concordar? Essas expressões, elas vêm acompanhadas de numerais. Então, o verbo vai concordar com o numeral que vier após as expressões. Veja, mais de um aluno saiu. Então, saiu concordando com um, por isso ficou no singular. Mais de 2 alunos saíram. Saíram está no plural, concordando então com o numeral 2. Menos de 4 casos ocorreram. Ocorreram então no plural, concordando então com o numeral 4. Então, pessoal, sempre vai concordar com o numeral que segue essas expressões. Vamos ver uma observação que tem a respeito da expressão mais de um, que pode ocorrer o plural em duas situações. Quando o verbo dá uma ideia de ação recíproca. Veja, mais de um veículo se entrechocaram. E também, pessoal, quando a expressão mais de um vem repetida. Veja, mais de um padre, mais de um bispo estavam presentes. São os dois casos, então, que a expressão mais de um vai levar o verbo para o plural. Núcleos ligado por ou. Como se dá esta concordância? Pessoal, há dois casos, basicamente, que vão nos orientar. Então, se o ou cria uma relação de exclusividade, o verbo fica no singular. Veja, Pedro ou Paulo será eleito papa. Aqui, pessoal, está muito claro que existe uma exclusividade. Os dois não serão papa ao mesmo tempo, ou um ou outro. Portanto, o verbo no singular. Se o ou não cria relação de exclusividade, o verbo vai para o plural. Veja, matemática ou física exigem um raciocínio bem formado. Pessoal, aqui um não exclui o outro. Ambas exigem, portanto, o verbo aqui fica no plural. Temos observações também. Vamos ver a primeira observação. Quando o ou tem um caráter explicativo, o verbo fica no singular. Veja, um ministro ou um rei, enquanto homem, sofre tanto quanto um súdito. Aqui este ou, então, tem um caráter explicativo, portanto, o verbo vai ficar no singular. E a observação 2. Quando a partícula liga núcleos de pessoas diferentes, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Veja, ou eu ou ele irá. Então, irá concordando com ele, que é o núcleo mais próximo. O outro exemplo, ou ele ou eu irei. Neste caso, concordando com o pronome eu, que é o núcleo mais próximo. Pessoal, expressões quais de vós, quantos de nós? Como será essa concordância do verbo? Então, vamos ver aqui, ó. Quando o sujeito é formado por pronome indefinido ou interrogativo no plural, então quais, quantos, alguns, seguido de pronome pessoal preposicionado, de nós, de vós. Há a possibilidade de duas construções. Pessoal, nós podemos levar então o verbo para a terceira pessoa do plural, concordando com o pronome indefinido ou interrogativo. Veja, alguns de nós partiram. Aqui está concordando com alguns, ó. Partiram concordando com alguns, então, portanto, ficou na terceira pessoa do plural. Ou o verbo concorda com o pronome pessoal, nós ou vós, que segue o indefinido ou interrogativo. Então, alguns de nós partimos. Neste segundo caso, então, pessoal, o partirmos está concordando com o pronome nós. Então, as duas formas estão corretas. Tanto pode concordar com o pronome indefinido ou interrogativo, quanto pode concordar com o pronome pessoal, nós ou vós. Uma observação, pessoal. Quando o pronome interrogativo ou indefinido estiver no singular,
Aí, então, o verbo fica na terceira pessoa do singular também. Vamos ver, algum de nós falhou? Então, falhou concordando com algum, terceira pessoa do singular. Qual de nós sairá? Qual? Então, o sairá concordando com o pronome qual.